trabalho, tem mudança, tem melhoria também. A Via Chico Mendes está sendo transformada e modernizada. A principal entrada de nossa cidade se tornará um belo cartão postal, com canteiro central, ciclovia espaçosa e segura, iluminação moderna e vias revitalizadas. Esta gestão está trabalhando muito para deixar nossa Rio Branco cada dia mais bonita e segura. Tem trabalho, tem mudança, tem melhoria também. Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade. Eu morei no Seringal, abaixo de Boca do Acre, chamado Novo Andirá. E meus pais moravam lá. Meu pai veio do Ceará, era cearense, ele veio no navio do Zarigó, atrás do sonho da borracha, que era o ouro do Acre. Então meu pai veio naquele sonho, no navio do Zarigó, para cá. E é família Duarte no Ceará, muito grande. Minha família, Pedro Duarte, Pedro Duarte da Silva, meu avô, Pedro Duarte da Silva, meu pai. E veio de lá. E ele conheceu minha mãe nessa Novo Andirá, uma cidadezinha abaixo de Boca do Acre. Minha mãe tinha um namoradinho lá e tal, aí teve um caso com esse namoradinho lá e tal. E meu pai chegou lá, minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha. E meu pai, novato na colocação, resolveu namorar a velhinha, né? E ele não queria aceitar o namoro porque não era dele e tal, que o namorado da mãe disse que ia fazer uma viagem e nunca mais voltou, né? Aí meu pai, lá recém-chegado no navio do Zaribó, para cortar seringa do Novo Andirá, conheceu a minha mãe e resolveu ter um namoro, né? E essa menina, que foi minha mãe teve que dar para a família Limeira, minha irmã mais velha, chamada Gesilda. Daí começou uma vida a dois com meu pai, cortando seringa, tendo criação de gado, seringa, no Novo Andirá, e resolveu, com o tempo, virmos para a cidade. E quando eu vim para a cidade, eu vim no escoeiro, pode-se dizer, né? Minha mãe carregava eu na tipóia. E nessa travessia dela, de lá para cá, vinha para fazer o batizado nosso, né? Para dar o nome para o meu irmão mais velho. E eu vinha criança, né? Aí na canoa Lagoa, no rio de lá para cá, aí minha mãe já escapou, subindo nos capim na beira do rio, que era uma cachoeira acima de Novo Andirá. E essa canoa veio a alagar. Até morreu meu tio mais velho, tentando salvar a minha irmã. Uma irmã nossa que morreu, chamada Mariazinha. Era para mim ter uma irmã hoje, mais velha do que eu. E ela morreu nessa alagação. Aí chegamos aqui na cidade e fomos morar em frente ao Cine João Paulo, que hoje é o Hotel João Paulo, né? E havia o Cinema João Paulo na época, né? Do Zé Maria Podim. Fomos morar lá em frente. Aquela loja dele do Tavares, Iris Tavares, na época, era do seu Angelinho, um senhor muito antigo, que deu a casa para nós morar lá. Ele não tinha condição financeira, fomos morar lá. E o senhor Araújo morava naquela pracinha em frente. De madeira? Isso. Era, casa de madeira. Chamada do seu Angelim, era o nome dessa casa. E era, em frente ao seu Angelim, havia a pracinha que hoje é uma pracinha, nela, em frente de João Paulo. Aquela ali era a casa do seu Araújo. Ele era ferreiro metalúrgico do Palácio da Secretaria. Né? DUV. Isso mesmo. O nome era DUV. E essa DUV despachava ferro para toda a cidade. Né? E fomos crescendo naquilo ali. Meu pai trabalhava em fazendo fogão a carvão para vender para o finado profeta, que era do antigo mercado da carne. Era mercado cereal, mercado da carne. E venderíamos aqueles fogãozinhos para comprar o nosso alimento do dia a dia. E eu carregava na cabeça, um por um, muito pequenininho ainda, menino, carregava um por um na cabeça para ir deixar lá no final do profeta, do Mercado Novo. 8, 10, 20, 30 fogão, carregava de um em um.
porque eu era tão pequeno que não aguentava. Era uma lata de querosene partida no meio, fazia 2 fogareiros de cada vez, né? E a gente pegava aquela lata de óleo antiga, quadrada, abria e emendava uma na outra, macheada, e fazia a chapa do fogão, né? Meu pai botava fundo em panela, fundo em caçarola, fazia cabo de faca de chifre, de tudo. Era inteligente ele. E sobrevivemos assim, entendendo? Até que, pelas tantas, a gente resolveu mudar para o chamado Papoco, né? Aí fomos morar no Papoco, um dos bairros militícios mais antigos aqui de Rio Branco, né? E nesse Papoco era bairro militrício. A gente chegava lá, aí tinha seu Salu, seu Chico Limão, que carregava água para aquela mulherada se assear após o trabalho íntimo de cada programa que elas faziam, né? E eu era menino aí pelo meio. Aí eu via seu Salu ganhar dinheiro carregando água para as mulheres se banhar, né? Carregava em galão. No antigo Rio Grande do Sul tinha uma torneira pública, e a gente pegava a água daquela torneira pública com 2 latas posto de cabo, um galão no ombro, pegava aquela azeia das tampas da lata de querosene e ia entortando uma por uma para fazer aquela corrente no galão. A última fazia só meia volta para botar no cabo da lata, e com aquele carregava aquele galão de água, né? Carregava para as mulheres. E eu comecei também a ganhar meu dinheirinho. Peguei uma lata de manteiga, né, aquelas antigas, e carregava água naquela lata de manteiga num galão, falado, né? Aí ganhava meu dinheirinho também para ajudar a minha mãe, que fazia salgadinho para pôr uma banquinha de salgado no papoco. Meu pai fazia o fogão e ela fazia o salgado à noite para vender para aquelas mulheres solteiras. Uma das mulheres solteiras que tinha lá era uma senhora chamada Chica Tolete, muito antiga. Tinha peteca, uma pretinha dos olhos verdes, valente que só seria numa lata. E tinha Creuza, tinha Matilde. Aí tinha, mais embaixo desse bairro, em frente o chamado Biriba, que lá havia um cinema. Meu pai foi até porteiro desse Biriba, desse cinema. Era clube, às vezes, de noite, e depois do cinema ele virou clube de dança. E havia uma senhora que morava em frente, chamada Biluca, né? E tinha 2 filhas, uma branquinha e uma morena alta. E essa Biluca era muito antiga, muito conhecida lá e tal. E aí minha mãe ia sempre comprar salgado lá na banquinha da minha mãe, cá na frente do bar do seu João, que ficava mais acima, o bar do seu João falado, ao lado do seu Severino, que tinha também um bar ali. E era aquela convivência ali, né? E a gente, menino, eu era o mentor dos meus coleguinhas para fazer armas de brinquedo. Eu fazia aquele rifle, revólver de fazia revólverzinho de madeira, pegava o cabo de vassoura, fazia o cano da espingarda, fazia o cabo de madeira e botava o gatilho e tal. E a meninada me procurava porque era o mentor para fazer todas aquelas armazinhas para ele. Faz minha espingarda, faz meu revólver, faz minha espada. Quando era filme de espada, eu fazia os capacetes de cuia. E eu fazia aquelas espadas de madeira e tal. Aí nos capacetes de cuia eu cortava direitinho como eu assistia o filme do Cine Rio Branco, matinê do Cine Rio Branco, eu via aqueles romanos com aqueles capacetes. Boa noite. Chegou aqui uma grande amiga minha do cinema. Tudo bem, minha amiga? Será que eu estou enxergando? Ah, com certeza. É você mesmo? Essa minha amiga aqui, ó. Mas eu não sabia. Essa minha amiga aqui é do cinema. Que fizemos cinema junto depois de todos esses anos aí. Depois, daqui a pouco, eu vou apresentar para vocês ela. Alguns filmes que nós fizemos. E continuando, né? Aí, aquelas cordas, aquelas peninhas todinhas, ligava em cima do capacete, fazia aquele penacho, diz que era o penacho dos capacetes dos romanos. Aí botava aquele capacete na cabeça, aí botava aquelas cortada de papelão, as armas, como se fosse a vestuária, né? Porque não tinha dinheiro para comprar nada, né? A gente fazia assim, pegava o papelão, fazia aquela roupa, disse que tipo romano, aquelas sainhas tipo romano cortada de papelão, aí fazia aquela rodinha, dizia que era... E
fazia todo armado como se fosse um romano mesmo, né? A bota eu fazia de papelão, como se fosse a bota romana. E quando era filme de guerra, eu fazia aqueles bandos, um contra o outro, lá embaixo do barranco do Papoco. Lá a gente encontrava a tropa lá embaixo, aí ficava lutando de espada e tal. E a gente de cima do barranco, muitas vezes, a gente soltava pedra, assim, pedra mesmo. Soltava pedra, a turma ia passando lá embaixo, a gente soltava pé embaixo, muitas vezes batia, até quebrava o capacete do colega, pá, lá embaixo. Isso que era a guerra de pedra. Era um negócio assim impressionante, mas tudo sem maldade, sem maltratar, né? Até as guerras, a gente pegava de sombrio, pegava aquelas lascas de sombrio, botava uma linhazinha, pegava a tala de aricuri, amarrava uma agulhinha na ponta, e o cara ia passando lá, a gente daqui botava a peninha na ponta da tala, né? Aí, tique, aí na costela do outro, a agulha entrava e ficava pendurada assim, aí o cara tinha que correr, porque senão a gente tirava com outra flecha, e era assim. Mas tudo sem maldade, né? E não valia tirar na cara, por causa da agulha, né? Mas para você ver como tinha aquilo tudo, mas não tinha nenhuma maldade, nenhuma briga, né? E a gente foi atravessando isso aí, fomos crescendo. Aí foi tempo que meu pai parou de ser porteiro do cinema e tal, aí depois virou clube, né? E a dona Biluca continua lá com as filhas dela e tal, ficava com a gente, as filhas dela e tudo. E quando a minha mãe botava pensão, o prato principal para Chica Tolete, que era a mulher solteira, muito preferida pelos homens, inclusive era uma pretinha assim dos olhos esbugalhados, que daqui a pouco eu vou fazer uns rabiscos para você ver como é que era ela, que eu tenho ela na minha lembrança. Eu sou desenhista, né, desde pequeno, e eu consigo desenhar não só ela, como que eu consigo até hoje trazer a imagem do meu pai, eu consigo retratar ele hoje, trago na lembrança, né? Porque faço o retrato falado desde pequeno, né? Assim, caricatura, né? E a mãe botava aqueles pratos de charuto, eu ajudava ela a fazer aqueles charutos, aqueles quilos de macaxeira, do salgadinho que a minha mãe estava fazendo da Chica Tolete, que é muito histórico ela. Eu faço questão de contar isso aqui porque era a minha infância, né? E ela se dava, também chamava Pedrinho para aqui, Pedrinho para lá, cadê tua mãe vai estar salgadinho hoje? Eu digo, vai. E aquele charuto, eu digo, olha, vai fazer um charuto bem com molho de sal, eu mando ela guardar o meu. E ela comia aquilo com muito gosto, aquele charuto e tal, era uma coisa preferida dela. Era peteca, era Chica Tolete, era... Chamavam Chica Tolete porque ela era baixinha, sem cintura, totalmente quadradinha, os olhos bugalhados, lábios grossos, bem baixinha, meia moreninha, cabelo enxergado. Mas pense numa mulher solteira que atraía pessoas de bem, inclusive gente da sociedade, dava preferência para ela, porque acho que de certa forma ela sabia fazer o caqueado, né? Começamos a frequentar o mercado. Aí foi tempo que construíram só via falar na tal ponte de ferro. Ah, vai construir uma ponte, vai construir uma ponte. Até que por fim, aquela cabeça da rio ali era só catraia, era descida de Badate, na Tecidos Cuiabá ali, junto ali Tecidos Cuiabá era desde a época, né? E a gente ia ali, descia ali naquela 4 palmeiras que tinha, antigamente, era 4 palmeiras bem grandes, por isso chamava Praça das 4 Palmeiras. E descia e fazia a escadaria de madeira e aquele navio chegava naquele porto, encostava ali, e a gente descia na escada, pegava a catraia e ia para o outro lado subia lá, não existia ponte, né? Chegava aquela chata, muitas vezes, a gente de longe, o menino de mercado, né? Minha mãe tinha uma pensão lá no mercado, nos fundos da pensão da Dona Santa, uma das, vamos dizer, a mais antiga das pensãozinhas do mercado. E a minha mãe tinha uma banca bem de trás da pensão dela. E chegava aquela chata, de longe a gente via, piuí, aquela chata chegando aí, mãe, vai chegando a chata e tal, me dê uma panelinha. Aí pegava uma panelinha, aí ia lá para meio-dia, hora do almoço, íamos lá para a prancha. A chata chegava e íamos lá para a prancha. Chegava na prancha, passava de meio-dia, aquela filinha de menina ali. Né? Aí os embarcadiços que vinha na chata, com aqueles ternos de linho branco, muito feito aqui assim, na calça, linho branco mesmo, terno de linho, chapeuzinho de massa,
aquele tempo antigo que tem umas quadras lá no mercado, no mercado da carne, que é ali tem o mercado Doutor Raiz, antigamente era ali o mercado cereal. E aquele outro mercado que tem só as banquinhas de alimento era mercado de carne. E o profeta era no canto que comprava os fogareiros que meu pai fazia. E aquele pessoal descia da chata com aqueles ternos de linho mesmo. Aí vocês vão ver esses quadros, esses ternos de linho, naqueles quadros que tem lá no mercado, que tem as pensãozinhas. Tem uns quadros lá que até hoje apresenta lá a Chata, o Sobral Santo, Domingo Asmar, a Chata, veio até a corveta baiana na época, com os canhões, né? Com os canhões. Nós vimos a corveta baiana com os canhões lá e tal. E teve uma época que chegou o Domingo Asmar, que era um navio muito comprido, e o rio começou a vaziar, ele teve que descer de ré para chegar lá no posto perto da cadeia velha e encostar a traseira num barranco para poder virar a volta para voltar, porque não dava. Ele virar a volta no outro canto, porque tão estreito era o rio. Pra ter uma ideia, né? Aí a gente fez aquela trajetória toda, aí a gente ficava lá na pensão, na porta da chapa. Quando descia aqueles marinheiros tudinho, que almoçava e tal, eles, menino, sobe menino. Aí a gente subia com a panelinha para pegar comida da chapa. Por que a gente gostava da comida da chapa, na panelinha? Porque era aquele feijão amarelo, feijão preto, com jabá, né? Feijão com jabá, aquelas linguiças que vinham dentro de uma lata assim, do molho de porco, tudo ali dentro, naquela feijoada, era um gosto diferente, a gente gostava por isso. E a gente levava aquela panelinha, chegava bonitinha, a panelinha do menino, a gente corria alegre para pensão lá para comer aquela comida diferente. Para falar para vocês que a gente pegava aquela sessão do matinê e assistia a sessão do matinê. Quando nós chegava lá no Papuco, a gente ia fazer os desenhos em papel de cigarro, a gente juntando papelzinho de cigarro. E hoje a gente veio falar do cinema aqui no Acre e tal, dos antigos, mas veja bem da época que eu faço essa arrumação de cinema. Isso, eu criança, hoje eu vou inteirar 70 anos, agora no YouTube, que eu sou de 53, 19 de outubro. E isso era molequezinho no Papuco. Daí eu assistia a sessão do cinema, do matinê. Quando chegava lá em casa, eu saía juntando aquelas carteiras de cigarro ministro, Hollywood, tirava aquele plástico e ia emendando um no outro, pegava uma caixa de sapato, furava um buraco, aí ia desenhando com muito cuidado, emendava assim um no outro, fazia aquele rolo de um lado e o rolo do outro pregado, né? Aí fazia aquele buraquinho na caixa e mandava a meninada, só, vamos assistir cinema e tal. Aí eu fazia aquele papelzinho, pegava na frente da caixa, botava uma vela atrás, aí a meninada ficava aqui sentado, disse que vamos assistir cinema e tal. Aí ia fazer os personagens do cinema lá, como se fosse faroeste, como se fosse filme de espada, às vezes o cara sacando a arma e tal, aí fazia ele com a mão da arma assim, na outra, aí desenhava outro lá na frente já com a mão na arma, desenhava outro já que ele sacando a arma, desenhava outro aí ele se disparando, aí já desenhava outro lá, já recebendo tiro, aí desenhava mais adiante outro caindo, aí depois já deu tiro no chão. Aquilo diz que era uma sequência da história do cinema que a gente fazia aquilo ali. E fazia aquela coisa de cineminha. E a turma de meus coleguinhas dizia, vamos assistir filme, vamos assistir cinema e tal, e sentava tudo atrás de mim ali, e a velhinha lá atrás, e vamos todo mundo assistir. E eu em cima só rodando o bolete, né? E eles aqui atrás assistindo, eu lá segurando atrás da velhinha, passando para eles. Lá na frente, a caixa de sapato aqui, o buraco aqui, a vela atrás, jogando a imagem no papel de cigarro, ia desenrolando, ia passando as cenas. Até que no final eu escrevia, fim. Eita, amanhã como vai ser o filme? Eu digo, amanhã vai ser de espada. Ia desenhar aquela sequência de espada. Para você ver, da época em que eu já tinha essa curiosidade de cinema, né? Hoje não, hoje já tem os cineastas, já tem o famoso Adalberto Queiroz, que é um dos mais antigos, meu amigo Teixeirinha, e o Lourenço Lopes, e depois veio o Guilherme. Então, esse no dia de hoje, né? Para você ver, a gente veio falar no cinema de hoje, mas olha, quanto tempo a gente já tinha essa brincadeirinha de cineminha, né? Então, é história do cinema. Até que, por fim, findou essa época toda, né, de mercado, eu comecei a desenhar, voltando à história,
eu comecei a desenhá-la no mercado cartolinazinha e fui me aperfeiçoando em desenho. Onde eu vi o Papo Moscoso, meu amigo saudoso Papo Moscoso, que é falecido hoje, né? Um grande pintor, um grande letrista, muito meu amigo, ele era peruano, filho do, do Moscoso, que tinha uma churrascaria no Bosque, né? Ele era filho do Moscoso, aí chamavam, por isso que chamava ele de Papo Moscoso. E eu, aqui e por lá, eu ajudava ele, lá pelo mercado novo. E eu era novinho, rapazinho, lá no mercado novo, aonde uma vez eu vi ele fazendo uma caricatura de um barbeiro, desenhando, tinha um sinal no queixo assim, né? Ele desenhando o barbeiro, eu passei, olhei e disse, eu vou desenhar um dia também assim. Aí comecei a fazer aquele desenhozinho de cartolina para a escola. Com o passar do tempo, eu fui indo e consegui adaptar a arte. Aprendi mesmo a desenhar desde pequeno, né? Tanto que a minha primeira namorada, foi a minha primeira namorada que eu desenhei uma menina chamada Manuela, no Mercado Novo. Se ela estiver viva, vai estar me assistindo agora, depois de tantos anos, né? Manuela. Aí depois dessa Manuela, aí eu conheci a mãe dos meninos, que foi a Célia Maria Vieira dos Santos, que hoje mora em Palmas, Tocantins. Mãe dos meus meninos, né? E tivemos 7 meninos lá, até o dia de hoje, a gente se separou em 88. Ela mora em Tocantins, uma boa pessoa, não tenho nada que me falar dela, boa mãe. Mas, como a vida é assim, né? Hoje está junto, amanhã não, acontece. Isso é natural da ordem, né? Das coisas. E hoje a gente é separado, separou em 88. E os meninos já estão grandes, casados, já me deram 9 netos, 5 bisnetos. Dos 7 escaparam 4. Que foi o Sérgio, Jacques, que faleceu, meu menino. Aí a Jaqueline e o Tony, que mora em Palmas com a mãe deles. Esses foram meus filhos, né? Esses já me deram 9 netos, 5 bisnetos, né? De hoje, né? Isso porque a gente se separou em 88, porque se a gente tivesse junto até hoje, com certeza tinha sido mais 7, aí ia dobrar tudo, né? Eu não podia dar um cheiro na mãe do menino, que já era um menino. Não, hoje, é engraçado, hoje tem pessoas aí que para ter um menino, nossa, vai fazer tratamento e tal, pega no jeito para criar, a gente com todo cuidado para não ter, ainda vê esses 7, né? Mas, por ironia da vida, foram 4, né? Dos 4, morreu o meu filho mais velho, encostado do mais velho, que é o Jacques, né? E meu filho Sérgio, é o que hoje está ali, morando na capoeira lá e tal, que também pinta, né? E o Tony mora em Palmas, com a mãe dele, como eu falei. E também, graças a Deus, né? E eu estou aí, tocando os dias de hoje. Foi passando essa era toda aí. Foi tempo que eu conheci, então, o Alberto Queiroz, aí conheci também o Trotamundo, que fizemos, tentamos fazer um filme, né? Primeiro a gente fizemos uma minissérie Amazônia, né? Aí dessa minissérie Amazônia eu consegui puxar o Dalberto, né? O Trotamundo, o Teixeirinha também parece que trabalhou. Eu não me lembro desse Teixeirinha trabalhando na minissérie. Eu sei que o Trotamundo realmente ele trabalhou. Eu botei até como seringueiro, né? Que eu morei uns tempos com o seringal do meu pai, né? Depois desse tempo que eu morei com a minha avó em seringal, passei mais de 3 anos com ela em seringal, aprendi a cortar seringa, colher, tudo. Esse quadro que eu faço hoje é mais vendido para turista do que aqui local. Onde tem um quadro meu que está na biblioteca do Castelo de Buckingham, na Inglaterra. Esse quadro foi dado para a rainha, porque eu ganhei o primeiro lugar da capa da Listel, e alguém da Listel, como era compra de direitos autorais, levou e deu para a rainha. Um estudante lá pesquisando, filho de gente boa que vai estudar fora, me conhecia e disse: eu vi um quadro teu na biblioteca da rainha, rapaz. O quadro é assim, assim, com a castanha na mão, nascendo, com o nome Renascer. Eu digo: é isso mesmo, o nome é Renascer. Pois está lá o quadro, com todos os dados atrás do quadro, para você ver, né? Então, aí a história do cinema. Aí depois da minissérie, que nós fizemos a minissérie, eu trabalhei com Giovanna Antonelli, Letícia Spilli, Lima Duarte, Jacques Antônio, a Glória Pérez esteve aqui também, que ficava mais ali acompanhado com Jorge Viana. Todo o nosso almoço na minissérie
era do Pinheiro Palace, o sistema self-service e tudo. E eu fiz como seringueiro, eu fui expor meus quadros lá um amigo meu estava expondo os quadros lá, e ele falou para mim, disse, olha, vai pôr os teus quadros lá no Ministério, no Pinheiro, porque o meu já vendi tudo, que era o Rosimar. O Rosimar é um artista plástico muito famoso aqui, muito meu amigo, muito bom artista, um bom paisagista, aluno do Rivas Plata, que é meu velho amigo de arte também. E eu fui pôr o quadro. Quando eu cheguei lá, aí o Rodrigo, que era chefe do figurante, veio me atender, né? Aí ele disse assim, o senhor veio trabalhar com a gente? Eu digo, não, vim expor meus quadros aí, para vender, no Ministério Amazônia, dentro do hotel. E ele disse assim, não, a gente está precisando de pessoas com a sua característica, assim, barbudo, para ser soldado da borracha, seringueiro da época. Aí perguntou se eu queria trabalhar, e eu digo, vou. Eu já fazia teatro em Manaus, há uns anos atrás, uns 8 anos que eu passei em Manaus, né? E fui fazer, então, essa é a matéria, né? Fui expor os quadros lá. Eu fazia os quadros de dia, de noite, deixava os quadros lá, e de dia, 6 horas da manhã, que ele me convidou, eu já estava lá na cidade cenográfica Quixadá, fazendo filmagem, né? Eu filmava com a Bela Haddad, com a Giovanna Antonella, Letícia Spiller, era nosso companheiro de gravação, né? Eu fiquei até famoso lá dentro, porque eu só me chamavam de Binadinho devido à barba, né? Então essa foi uma marca registrada, né? E a gente chegava daquela gravação da cidade cenográfica, na porta do hotel, aí aqueles paparazzi com a foto, ei, bate uma foto comigo aqui e tal, eu fardado de figurante, né? Tinha que entrar lá para jantar lá com eles, tomar banho, mudar roupa, e ficar lá vendendo os quadros com ele e batendo papo. E os paparazzi diziam, ô, vamos bater uma foto comigo, me dá teu autógrafo, eu botava de Pedro Arte com carinho, direto da minissérie. Então eu passei como um artista da Globo, praticamente, né? E então, aí onde eu vendi quadro para todos eles, para Letícia Spilho, Juana Tonelli, Lívia Duarte, Lívia Duarte não, eu vendi para o Alexandre Borges, tudo levaram um quadro meu. Rio de Janeiro, São Paulo, tá cheio de obras lá por mim. Nessa época, o Sansão estava fazendo a gravação da Igreja Católica, né? Ele me chamou até para fazer aquele Cristo lá, que tem lá na Igreja Católica e tal, que eu trabalho eu faço quadro, escultura, artes plásticas, essa coisa toda. Ele me chamou para ajudar lá na obra e fazer o Cristo. O Cristo eu não fiz porque tratava-se de madeira, e quando eu vim de Manaus, os anos que eu passei em Manaus, eu tinha um conjunto de goiva, de fazer entalhe. Nós fizemos até um entalhe lá, retratando ali a área da Rádio do Mar, Teatro Amazonas, aquele monumento do Teatro Amazonas, tudo foi feito aqui em entalhe. Eu fiz um quadro lá, retratando tudo aquilo também, viajou para o exterior de Manaus, e não vi mais os quadros, sumiu. E eis que nessa história toda, nós, do cinema, como eu estava, do paparazzi, né, como eu estava falando, para dar autógrafo lá para o pessoal que a gente chegava fardado, e a gente ia, então, lá bater papo com ele lá dentro, vendendo as obras, até chegar a hora de irmos embora. Né? E quando saímos da minissérie, aí foi quando eu fui fazer o teatro, filme com o Trotamundo. Fizemos o nosso primeiro filme, fui convidado pelo Trotamundo para fazer o primeiro filme chamado Trotamundo e as Filhas do Bruxo. Esse filme vocês vão encontrar com o Trotamundo ou no YouTube. Vocês dizem lá, Trotamundo Filmes, aí já aparece, né? E vocês tratam o nome do filme, o título do filme é Trotamundo e as Filhas do Bruxo. Depois nós fizemos Minha Vida, Meu Destino, com Lourenço Lopes. Eu fui ser um curandeiro aí na história. Depois eu fiz um filme, Marca é muito antes. Eu fiz Um Minuto a Mais para Amar, com a Fátima Cordeiro, foi o nosso último filme que nós fizemos dessa trilha sonora toda. Eu sei que ao todo nós fizemos 5 filmes. Um dos filmes que eu fiz, que eu participei com o Trotamundo, foi A Imigração Nordestina no Acre, que também faço um papel de que eu sou um seringueiro, e os índios atacam essa colocação e me matam, e me botam de cabeça para baixo numa árvore, morto, fechado pelos índios. Então tem lá a minha história também. Vocês vão encontrar isso nos cinemas do Acre, né? Que
nosso amigo Adalberto Queiroz tem toda essa margem de cinema, história e tudo. E aí por diante. E estamos hoje aí na história do cinema, então, contando um pouco da minha história. Parabéns ao Adalberto Queiroz, que me convidou para contar essa gravação toda. O nosso famoso Adalberto Queiroz, que muito obrigado por ter me convidado para falar do nosso cinema aqui. Tem trabalho, tem mudança, tem melhoria também. A Via Chico Mendes está sendo transformada e modernizada. A principal entrada de nossa cidade se tornará um belo cartão postal, com canteiro central, ciclovia espaçosa e segura, iluminação moderna e vias revitalizadas. Esta gestão está trabalhando muito para deixar nossa Rio Branco cada dia mais bonita e segura. Tem trabalho, tem mudança, tem melhoria também. Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade.